Eu fiquei, depois que eu retornei do meu doutorado, eu fiquei há 14 anos Uhum. trabalhando na Este. Foi um período muito, muito rico, de tremenda criatividade, né? De criação, por exemplo, do núcleo de pesquisa de gênero, Sim. da criação do Congresso Latino-Americano de Gênero e Tudo surgiu nessa época, Religião, né, né? daí. Aí, mas também de formação de quadros, né? Quando eu cheguei, sendo a primeira pessoa a assumir a cátedra de teologia feminista, tudo que tinha a ver com mulher, com gênero, era tudo a Wanda, né? Aham, claro. Então, a ideia, mulheres na Bíblia, manda para Wanda, mulheres na Uhum. história, né? A Wanda. E eu me dei conta muito rapidamente que isso não é sustentável, né? E por isso foi muito importante, né, de ter o estudantado que, em primeiro lugar, tinha um grande interesse pelos assuntos, né, que estavam sendo discutidos, né. Uhum. Havia, naturalmente, algumas pessoas muito reticentes, né, que não achavam que isso fosse relevante, né, para o seu trabalho no pastorado, ou Uhum. porque não concordavam, né, Tá falando da cátedra de teologia feminista, então, a sim, resistência em relação a esse componente, essa sim, matéria no curso. porque a teologia feminista era uma disciplina obrigatória, né? Uhum. Então, sempre tinha, assim, um grupo que sentava bem no fundo da sala, né, com o boné, assim, eu sempre dizia que eram entre cético e cínico, né, mas que eu acho que aprenderam alguma coisa, né, e mesmo o pessoal que, mesmo depois de um semestre discutindo teologia feminista, eh, talvez no momento não levava muita coisa, né? Porque na sua própria trajetória não tinha experimentado discriminação ou não tinha uma sensibilidade para ver que isso acontecia no mundo, né? Mas uma vez saindo, né, da redoma de vidro do vidro do morro do espelho, né, vendo no trabalho pastoral, vendo os casos de aconselhamento, né, Uhum. aí eu recebia muita correspondência depois, olha, me ajuda agora, sim, 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 sim. sim. Então essa formação continuada, né, que se dava, que era muito importante. Mas, para te dar um exemplo, né, a primeira vez que o tema da violência doméstica intrafamiliar foi tratado em sala de aula, né, foi na aula de teologia feminista, né. Uhum. E muitos estudantes vieram me dizer depois assim: não, professora, mas isso aqui não é uma coisa assim que dá muito ibope, a gente não devia estar falando sobre, né? Será que falar de violência não promove mais violência, né? Ah, Esse tipo de sim, coisa. sim, Então, sim. né? Aí tinha um grupo de estudantes de teologia que foi fazer um núcleo avançado, porque havia no bacharelado de teologia se oferecia a oportunidade de passar um semestre em alguma localização, alguma cidade do Brasil, né? Uhum. E ia alguém do corpo docente, mas ia também um grupo de estudantes. E cada grupo de estudantes escolhia onde fazer a sua pesquisa, né? Fazia usando pesquisa participativa, né? Fazia pesquisa. E um grupo foi para a região de São Paulo e foi fazer uma pesquisa sobre violência doméstica. E aí Aham. os pastores no sino, todos homens, Ficaram loucos não para disseram ver que, assim. pô, vocês não querem fazer a pesquisa, porque vocês estão procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Porque isso não existe, nós não Ah, temos, isso não acontece dentro das nossas comunidades, claro. etc, etc. E meio que, né, disseram que não era relevante, né? Não se Uhum. aplicava, né? E elas foi um grupo de mulheres, elas foram trabalhar, pesquisar, conversar,
e voltaram com relatos super marcantes, né? De histórias de violência, de dor, de tudo muito dolorido, né? E elas compartilharam essa pesquisa, o resultado, e inclusive com algumas das entrevistas que elas transcreveram. E os pastores, alguns deles, as lágrimas, né? Como que a gente não sabia que isso se dava aqui, né? Por que elas nunca nos contaram sobre isso? Bom, né? Se você acha que não existe, então não dá abertura também. E um momento assim, de muita sensibilização, né? De dizer, olha, só porque não acontece contigo, não quer dizer que não está acontecendo com a outra pessoa, né? E uma das coisas que a gente aprende muito cedo no ministério pastoral é que a minha experiência é limitada, né? E eu, como pastora, preciso ter a abertura para escutar a experiência da outra pessoa e não assumir que ela é um espelho da minha experiência. Essa sensibilidade, né, inclui que no preparo ao ministério pastoral eu tenha as chaves, eu tenho as ferramentas que estão, mesmo que isso não seja a minha experiência, eu possa lidar, que eu possa assessorar, que eu possa dar o conforto, né? Que eu tenha os recursos disponíveis para essa pessoa que está numa situação que é vulnerável, que é precária, né? E não de passar os julgamentos assim, não, porque não acontece comigo, não acontece contigo, né? De escutar, né? E de ter o preparo para lidar também com aquilo que é diferente, né, da minha narrativa. Então, esse grupo avançado, depois que eles vieram, daí com a pesquisa e os relatos, eles apresentaram para os pastores lá. E como é que foi o impacto aqui daí, né? Como é que foi reverberando? Começou no componente de teologia feminista e depois foi impactando, eu acredito, em toda a Este. Como é que foi a reverberação de toda... Havia muitas experiências semelhantes, né? De estudantes que saíam, que voltavam, como é hoje, né? Os estudantes vão para o estágio, vão para suas experiências, tem um intercâmbio, né? Vão estudar em outros países, voltam, compartilham, né? Os horizontes se ampliam, né? A gente aprende mais. Esse grupo do núcleo avançado que eu mencionei tornaram-se ótimas pastoras. E são pessoas que continuam fazendo uma grande diferença, né? Porque os horizontes delas também se abriram, mas elas tiveram a abertura, né, de escutar o que era diferente, né? E de ousar, né? E de dizer, olha, né? Quem sabe às vezes a autoridade não sabe tudo, né? E de mostrar o contrário também. Você pode